Criar conteúdo hoje em dia é muito mais fácil do que seria há 10 ou 5 anos atrás. Ainda mais com o famoso advento do chat GPT. Ficou mais fácil sim, e isso agora é uma realidade. Mas justamente porque ficou mais fácil, também será que teria ficado com menos qualidade, mais superficial e até um pouco mais genérico? Chegamos em um ponto onde, se alguma criação é feita por inteligência artificial, seja ela uma imagem, texto ou até vídeo, conseguimos identificar facilmente e rapidamente que aquele conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial. E claro, isso aí acontece na maioria das vezes, o que nos leva, algumas vezes, até a rejeitar esse tipo de conteúdo e julgar se ele é ou não é merecedor de nossa plena atenção. Mas esse fenômeno não é de hoje e já existe há algum tempo. O nome que foi dado para esse fenômeno é Vale da Estranheza. Essa hipótese explica que, no campo da estética, robótica e até na computação gráfica, a reprodução extremamente precisa, porém não completamente idêntica ao comportamento humano, seja nas atitudes, nos traços faciais ou em outros elementos, pode resultar em uma aversão por parte da maioria dos observadores, o que faz com que filmes, séries e animações recebam a famosa flopada. Essa hipótese originalmente foi formulada para explicar por que acontece o fenômeno de personagens humanos em animações e também jogos que recebem uma repulsa praticamente anormal por entrar em uma categoria de personagens bizarros e perturbadores. Agora podemos usar essa hipótese para algo um pouquinho mais abstrato, como a criação de textos por uma inteligência artificial, que até alguns anos atrás era praticamente algo impossível. Então, para superar as expectativas e contrariar previsões futuras feitas anos atrás, estamos em uma realidade pela qual muitos simplesmente são incapazes de criar alguma coisa sem a utilização de uma ferramenta treinada por algum modelo de IA. A criatividade humana ficou ultrapassada mesmo depois de toda essa evolução? Com certeza não. Pelo contrário, a criatividade humana parece que foi potencializada e também aumentou com a devida ajuda da tecnologia. E da mesma maneira, seria correto perguntar se a criatividade humana de algumas pessoas diminuiu depois de toda essa evolução? Bem, com certeza sim. A tecnologia pode potencializar e aumentar a criatividade, e isso é um fato. Mas se algumas pessoas se acomodarem demais, pode ter a mesma criatividade, então, ao invés de desenvolvida, atrofiada. Com a criatividade em mentes atrofiadas, o que resta para quem cria conteúdo seria uma certa limitação maior no quesito de qualidade. Em outras palavras, menos bonitas, o que restaria para essas pessoas que não têm muita qualidade por causa da atrofiação da mente seria mesmo o fracasso iminente na produção de qualquer material. Usar inteligência artificial pode limitar ou potencializar o que alguém quer fazer, mas isso levanta algumas questões um tanto quanto curiosas também. Por exemplo, quem é o verdadeiro autor de um trabalho criado com uma ajuda muito significativa de uma IA? Como os direitos autorais devem ser aplicados nesses casos? Qual é o limite aceitável para regulamentar devidamente o uso de uma IA? Em abril de 2023, aconteceu um curioso caso no Brasil envolvendo o ChatGPT e uma profissão que, inexplicavelmente, ainda não é e não está 100% substituída pela inteligência artificial. Nesse caso, um advogado usou a tecnologia desenvolvida pela OpenAI
para escrever uma petição destinada ao TSE, ou seja, ao Tribunal Superior Eleitoral. Ainda estamos no começo de tudo, e existem muitas incertezas, e essas incertezas fazem parte quanto ao uso e desuso quando o assunto é inteligência artificial. E nesse caso em específico, foi decidido, porém, que uma multa no valor de 2 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 2.600, deveria ser aplicada para o advogado pagar, justamente por supostamente ter usado o ChatGPT de uma maneira indevida. O profissional foi condenado pelo juiz do TSE, ou seja, o juiz Benedito Gonçalves, por uma litigância, ou palavrinha que eu nunca usei na vida e só para fazer esse vídeo, mas foi acusado por uma litigância de má fé que ocorre quando uma das partes do processo age de forma um tanto quanto abusiva, desleal ou corrupta para alcançar algum objetivo ilegal, prejudicar a outra parte ou também influenciar de uma certa maneira o julgamento do juiz em questão. Quem estava certo ou errado nesse caso? Essa seria uma das grandes perguntas que poderíamos fazer agora. Esse foi um caso isolado, claro, mas também ele é capaz de mostrar que a desaceleração e o desenvolvimento de IAs não seria a solução mais viável para resolver problemas presentes e também possíveis problemas futuros, mas que a aceleração do raciocínio humano quanto ao uso dessas ferramentas seria sim e também moldaria o que nós poderíamos chamar de melhor decisão. Uma maneira extraordinária de enxergar essa situação é pensar sobre o veloz desenvolvimento que a produção de conteúdo pode obter. Especialmente em cima de outras profissões que exigem um uso constante e também maior do cérebro, como acontece nos serviços prestados por um advogado. Sempre que estamos frente a uma inovação como o ChatGPT, precisamos aproveitar os benefícios e também analisar os problemas, sem deixar de lado a análise de consideração dos riscos. Com a inteligência artificial certa e também aplicada na ideia e no time certo, uma pessoa pode sim iniciar o mês com mais dinheiro na conta. E por que não? Aquele projeto que demandaria meses de trabalho e até meses e de aprendizado, agora pode ser iniciado em um período de tempo relativamente menor. E algumas pessoas enxergam a oportunidade de ver uma renda extra pingando na sua conta com novas tecnologias. Outras pessoas, porém, focam em demonizar essas mesmas tecnologias. Então, qual é o clube que você faz parte?